A nossa live hoje será, nesse nosso estudo sobre Paulo e suas cartas, nós estamos dando início às cartas de Paulo realmente, né? E hoje nós vamos iniciar com a primeira Tessalonicenses. A escolha dessa carta é porque ela tem algumas particularidades bem legais, é só o pessoal entrar e eu já começo então a poder já trabalhar o conteúdo agora com vocês. Como é que é, Fernando? Tinha acabado de enviar para umas 20 pessoas, então vai ser esse daqui agora, tá? Então aqui agora já entra para valer. Primeira Tessalonicenses. Bem, eu uso 1 minutinho, 2 minutinhos, só para recordar o trajeto que nós fizemos até aqui, para se alguém que está começando agora, né, ter esse contato conosco agora, possa saber em que pé nós estamos. Nós tratamos em algumas outras lives que estão aqui dentro também do IGTV sobre a vida de Paulo e a sua pessoa. Foram 3 lives, uma que falava da importância de Paulo para a igreja, uma segunda que tratava exatamente ali da vida de Paulo e a outra que tratava das viagens de Paulo, que foi a última que fizemos, que assim a gente tem, a nível de introdução, nós temos um jeito, na minha opinião, suficiente para entender ali Paulo. Claro que outros aprofundamentos vão se fazer necessários no futuro, mas assim, a gente não está fazendo tudo num dia só. O objetivo não é esgotar as coisas, mas é crescer em conhecimento, né? Bem-vinda Simone, bem-vinda Sandra, Gláucia, Cristina, bem-vinda mãe, bem-vindo Rodrigo, bem-vinda Andréia, Lúcia, Mazé, Osmar Dia, Vinícius, Fernando, Nádia, Juliana, Glenda e todos os, Cláudia e todos os que já estão conosco nesse momento. Eu vou então, oi Juliana, bem-vinda. Eu vou dar início então diretamente ao conteúdo. Hoje o que eu peço é que daqui para frente, nessas nossas lives, você possa ter de preferência em mãos, né, a sua própria Bíblia, para dar uma, indiferente de que tradução você tenha. Hoje eu estou usando aqui a de Jerusalém, né? A imagem está invertida, mas é a Bíblia de Jerusalém, por uma questão mais prática, simplesmente porque vai ser essa aqui hoje, né? Depois a gente vai usando outras e eu posso inclusive fazendo alguns comentários pontuais sobre cada uma dessas traduções à medida que for sendo então necessário, tá? Mas aqui, hoje nós trabalharemos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E vamos dar início, então, rezando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem, agora já está valendo, tá? Agora eu vou direto com o conteúdo. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa primeira carta de São Paulo, ela representa um momento bem ímpar dentro do cristianismo em si, porque ela não é somente a primeira carta escrita por São Paulo. Ela também é o primeiro escrito em absoluto do Novo Testamento. É o primeiro de todos. Na verdade, como eu já expliquei em uma outra live, todos aqueles conteúdos que dizem respeito ao Novo Testamento, todos os livros, foram escritos depois das cartas de Paulo. Elas precedem todo o resto do Novo Testamento. E é por isso que se faz super importante a gente entender que é uma carta que tem um tema muito legal, muito envolvente, mas que Paulo ainda não tem a sua escrita num estilo tão bom como vai ser em outras cartas mais adiante. Por isso aqui, nós temos primeiro que situar, vai ser sempre esse o método, situar um pouquinho da realidade do local onde viviam as pessoas, para a gente entender qual é o contexto, por que Paulo escolhe determinadas citações e não outras, por que ele escolhe explicar de determinada forma e não de outra forma.
Por outro lado, também se faz super importante para a gente entender a data, além do perfil das pessoas, a data e qual é o contexto ao que Paulo escreve. Então, todas as cartas nós teremos que ter uma breve introdução. Sobre a primeira Tessalonicenses é o seguinte: eu não posso me demorar demais nos elementos, então tem informações que eu já dou direto para vocês, tá? Embora vocês vão encontrar um pouco de dissenso, né? Um pouco de discordância, dependendo de algum livro que você vai ver, alguma coisa que aquele autor pode ter considerado outras fontes de informação diferentes daquelas que eu estou considerando. Então, o que eu peço para vocês nisso é que vocês tenham a prudência de entender quais são os argumentos apresentados por um e por outro para conseguir situar bem qual é o contexto dessa carta. Aquilo que eu trago para vocês, eu sempre conto o porquê as coisas são colocadas assim. Bem, vamos direto ao assunto. A primeira Tessalonicenses foi escrita ali entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. Foi escrito nesse tempo, na cidade de Corinto. Paulo estava lá quando escreveu a carta. Qual é o contexto para que Paulo escreva essa carta e lá chegue? A ideia de São Paulo não era e nunca foi de escrever um livro, né? Um livro que compusesse o Novo Testamento, uma espécie de superação, então, ali da tradição judaica antiga. Nunca teve esse tipo de intenção. A sua intenção era um cuidado pastoral. Quando nós vamos aos Atos dos Apóstolos de maneira bem peculiar, nós encontramos as histórias, inclusive, das viagens de São Paulo. E aqui o que nos interessa está dentro ali do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. O capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos nos traz uma referência bem legal em relação a essas viagens que Paulo realizou e nos fala da sua presença na cidade de Tessalônica. Lá é narrado que Paulo foi para ali durante a sua segunda viagem, que é a viagem que ele vai com Silas e não mais a viagem com Barnabé. As coisas já estavam diferentes, né? E o que acaba acontecendo Paulo encontra uma sinagoga na cidade de Tessalônica e lá então ele anuncia e permanece lá por 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, nós temos, você pode acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Eu não vou pegar aqui porque importa somente para mim as informações mais superficiais sobre o assunto, né? Depois você pode acompanhar sem nenhum tipo de dificuldade. O que ocorre? Paulo, quando está ali na cidade de Tessalônica, tem que deixar a cidade por causa de uma confusão dos judeus, da parte dos judeus que não aceitou a presença de Paulo e acaba assim tendo que fugir para a cidade de Bereia. Os tessalonicenses judeus ali vão atrás de Paulo ainda e Paulo dali tem que seguir para Atenas e deixou para trás inclusive Timóteo. Depois Timóteo vai encontrá-lo em Atenas e eles vão seguir na direção da cidade de Corinto. Esse é o contexto básico onde Paulo vai escrever. A própria carta nos mostra esse tipo de tensão. E o que aconteceu antes de Paulo escrever essa carta? Ele anunciou, pela carta, deixar entender que a informação de 3 semanas em Atos dos Apóstolos não seja muito precisa, porque a carta mostra assim uma intimidade maior. Talvez ao invés de 3 semanas tenham sido 3 meses ali. E 3 semanas também era insuficiente para que Paulo viesse a desenvolver assim assuntos tão profundos como ele termina por apresentar dentro da carta e as situações que ele vai atender. Bem, o próprio 3º capítulo da carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que enviou Timóteo a eles, porque como ele teve que sair meio que fugido, a sua verdadeira preocupação é que o trabalho feito ali pudesse ter sido destruído, que as pessoas poderiam ter sido perseguidas ali, inclusive. E como ele não podia voltar, enviou Timóteo, que discretamente vai ter acesso a todas as informações para trazer essas informações para São Paulo. E aí, quando Timóteo vem e traz as informações, pela primeira vez, Paulo toma a decisão de escrever uma carta e mandar então uma carta. É a primeira vez que nós encontramos esse tipo de ação.
por não poder se fazer presente, Paulo se faz presente através de uma carta. E essa carta é exatamente a 1 Tessalonicenses. Quando Paulo passou pela cidade de Tessalônica, a evangelização ali, ela seria ali por volta do final do ano 49, início do ano 50. Então, a gente tem um pouquinho de distância, vê que as coisas não foi tipo de uma semana para outra. Mas Paulo estava muito preocupado realmente com essa comunidade, dela poder se perder, poder, infelizmente, ali se dissolver. E por isso a sua preocupação. Então, a carta ela não é fruto da intenção de um discurso teológico, não é fruto de uma intenção de elaborar um conceito gigantesco sobre as coisas. É uma carta de um pastor para a igreja que ele fundou e que ele está ali tentando cuidar dela, mesmo estando à distância, mesmo nessas situações que são desfavoráveis. Deu para entender, né? Por onde a coisa começa. Algumas dessas informações o próprio Paulo coloca dentro da carta. Às vezes vocês vão encontrar datas sobre essa carta, não como o ano 51, provavelmente ali pelo mês de agosto do ano 51, teria sido escrita a 1 Tessalonicenses. Vão encontrar às vezes, porque às vezes alguns consideram a carta é um conjunto de cartas, é coisa assim, mas isso são elementos de pesquisa já superados, tá? Mas eu não tenho como tratar esse nível de especulação exegética com vocês, porque senão a gente não progride, né? Em sala de aula eu sempre trato as coisas todas, mas aqui é só aquilo que é para o nosso proveito. É conhecer para poder, então, compreender melhor para poder viver de maneira mais intensa. Bem, continuamos então. Acontece então, durante essa viagem, Paulo tinha saído de Filipos, tinha ido para Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia fica em Atenas, de Atenas ele vai para Corinto. Ali então Timóteo chega, que tinha ficado para trás, chega com as notícias e Paulo prepara ali então essa carta. Diferente de outras cartas, aqui não nos aparece os detalhes da organização interna da igreja de Tessalônica. Não nos é apresentado. Agora, uma informação interessante se dá no capítulo 5, versículo 20, quando Paulo faz questão de dizer: não extingais o espírito e não desprezeis as profecias, que nos mostram que as comunidades fundadas por Paulo sempre floresciam com carismas, com ministérios, eram igrejas bem vivas, né? Assim, espiritualmente falando, né? Igrejas bem vivas, né? Não eram igrejas apagadas. Eu estou sempre fazendo algumas pequenas anotações minhas, tá? Que é só para eu seguir a sequência certinho, né? Eu paro, anoto tudo direitinho para poder, então, ir na sequência com vocês. Bem, se nós olharmos a carta, precisamos entender como que ela se divide, para saber quais são as partes sequenciais que aqui encontramos. Bem, a disposição da carta, então chamo assim. Bem-vindo, Adriano. Que bom que deu certo. 1 Tessalonicenses, tá? A disposição da carta, a organização direitinho dessa carta, 1 Tessalonicenses, nos escapa um pouco de ser percebida, porque parece que ela não foi pré-concebida, como outras cartas de São Paulo são. A carta aos Romanos, a 1 Coríntios é muito bem organizada. Aqui a 1 Tessalonicenses não é tão assim organizada. Talvez o motivo de não ser organizada seja exatamente o fato de que foi ditada, ao mesmo tempo foi feito num processo muito rápido. Paulo faz tudo de maneira muito rápida porque ele está impulsionado ali pela preocupação e a necessidade de atingir rapidamente os tessalonicenses para que eles pudessem então ter a sua fé confirmada, porque ele imaginava que pudessem estar vivendo momentos muito difíceis. E por causa disso, não dá tempo de burilar tanto o estilo das cartas, como mais adiante Paulo vai fazer e nós vamos ter a oportunidade de ver. Então aqui é mais ou menos um estilo de uma carta de amigo. É mais esse o esquema. Mas nós podemos dividir essa carta em 3 partes. Eu prefiro divisões que são mais curtas, porque divisões muito extensas confundem a cabeça da gente. Dividamos então em 3 partes e a segunda parte a gente pode dividir em mais 3, só para a gente compreender como que funciona.
A primeira coisa é, o primeiro capítulo inteiro é uma introdução com um agradecimento e a manifestação das preocupações que o próprio apóstolo tinha em relação aos Tessalonicenses. Então ali aparece essa história do porquê a carta foi escrita. O primeiro capítulo é só uma introdução. Embora dentro desse primeiro capítulo apareçam já os temas que Paulo vai trabalhar lá na frente. Depois nós temos o corpo da carta mesmo. O corpo da carta quer dizer aquilo que é a informação que vale a pena mesmo, não é que a outra não vale a pena, mas o motivo pelo qual a carta foi escrita. E ela foi escrita, aqui eu vou contar já, né? Mas o corpo da carta corresponde aos capítulos 2, 3, 4 e 5 até o versículo 11. Do capítulo 5, versículo 11, até o versículo 28, nós temos a conclusão da carta. Então, são coisas bem simples. Uma introdução no primeiro capítulo, uma conclusão no capítulo 5, do versículo de 13 a 28, e ali o capítulo 2, 3, 4, 5 e 5 até o versículo 11, nós temos o nosso enredo, realmente, o corpo do texto, né? Bem, essa parte do meio, a segunda parte, nós podemos dividir em mais 3 partes. Eu primeiro coloquei o outro desse jeito para que seja mais pedagógico, né? A primeira coisa, o capítulo 2 e 3 trata de uma longa recordação da evangelização acontecida em Tessalônica. Paulo conta todas as coisas que por ali fez, como aconteceu, o que houve, a sua preocupação, os sofrimentos, as dificuldades, tudo é apresentado aqui, capítulo 2 e 3. Por isso é uma carta que alguém que é acostumado com outras cartas de São Paulo pode ter um pouco de dificuldade para superar esses versículos, porque eles são uma espécie de efeito mimético, né? Ele está simplesmente recordando as coisas para depois entrar no assunto mais importante, quase que falando de si, para depois falar aos Tessalonicenses. Aí quando nós chegamos no capítulo 4, nós começamos com a parte que é exortativa, que vai do capítulo 4 até o 5:11. A primeira parte, capítulo 4, versículo de 1 a 12, é uma exortação mais genérica, uma exortação à santidade. Não a outra coisa, mas à santidade. E ao mesmo tempo, quando vamos encontrar então a partir do capítulo 4, né, versículo 13, nós vamos ter várias separações aqui. Na verdade são 2 blocos, né, 2 blocos importantíssimos para São Paulo, 3 blocos, aliás, importantíssimos para São Paulo, que diz respeito às questões que os tessalonicenses não haviam compreendido, não tinham entendido. Então só um retorno, porque como eu estou sem o meu fone, eu não sei se a minha voz está sendo clara ou não para vocês, porque eu não sei qual é o nível de captação do meu celular a nível de ambiente, tá? É só uma pergunta e me respondam e eu vou continuando com o conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Já entendemos, já vimos qual é o motivo, que tipo de povo, qual foi o contexto, quando foi escrito, por que foi escrito. E aí, aqui nós encontramos também vamos encontrar agora o conteúdo da carta. Mas eu começo dizendo o seguinte, antes de abrir essa primeira parte, nós temos um quê aqui. Os tessalonicenses não tinham compreendido direito as questões relativas à parousia, à vinda de Jesus. Da mesma forma que por causa disso, né, na verdade, nós temos essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses como o primeiro em absoluto documento que trata da parousia, do fim dos tempos, que trata de verdade daquilo que vem depois, né? O chamado às vezes na própria teologia de novíssimos, pode dizer que é aquilo que está bem lá na frente, mas coisas que são importantíssimas a gente ter diante dos nossos olhos. E eles não tinham compreendido. Então Paulo, diante dessas questões, vai buscar responder. Eu já vou chegar nisso, mas eu preciso adiantar isso para vocês que vocês já saibam que o tipo de que o conteúdo já vai ser mais ou menos magnetizado nessa direção, tá bom? É uma carta muito pessoal, como eu disse, é uma espécie de carta de amigos, né?
Inclusive a palavra grega amigo, adelphos, amigo, aparece 19 vezes nessa carta. Toda hora Paulo chama amigo, 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 exatamente por isso, tá? Então é importante recordar esse detalhe, tá? Mas claro, alguém pode dizer, mas adelphos, amigo, não seria irmão? Então, mas é o irmão no sentido de irmão de fé, a proximidade direta de amigo, que indica a intimidade, né? Não é irmão, propriamente irmão de sangue, tá? Bem, também essa carta será a primeira a apresentar a tríade fé, esperança e caridade. E nós encontramos aqui 2 vezes essa tríade. Encontramos primeiro ali na 1 Tessalonicenses 1:3, ela aparece, e depois vai aparecer no capítulo 5 de novo, porque Paulo abre a carta falando de um jeito e depois termina de outra forma, tá? Termina explicando com maior densidade, que é onde nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo hoje, tá? Bem, vamos lá. Então, vocês veem que sem introdução não tem jeito, né? Bem, a primeira coisa interessante é o primeiro versículo eu vou pela Bíblia de Jerusalém, você vai pela que você tiver, se por acaso não tiver nenhuma, acompanhe comigo, né? O primeiro versículo dessa carta, Paulo, Silvano, ou Silas, né? E Timóteo, à igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. É uma introdução meio fraquinha ainda de São Paulo, depois ele vai melhorar bastante, vê que aqui ele não fala que ele era apóstolo, normalmente Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aqui não fala, se diz simplesmente a igreja de Tessalônica em Deus e no Senhor Jesus Cristo, não fala inicialmente na introdução do Espírito Santo, que ele costuma sempre fazer, mas é a primeira carta, né? A gente dá um desconto que Paulo ainda vai começar depois, aqui ainda não era só um ensaio e nem premeditado, mas aí ele depois vai burilar, né? Vai melhorar esse seu estilo de escrita. E aí aqui, bem, vem a parte inteiramente histórica, que eu vou saltar devido ao nosso tempo, já que seria somente para a gente conhecer coisas que eu já disse para vocês. Mas eu vou só pelos títulozinhos para vocês verem, ó. Ação de graças e felicitações, do versículo 2 até o versículo 10, o último desse capítulo 1. Bem, nós vemos o versículo 10º, que é muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, começa no versículo 9. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual o acolhimento de vossa parte tivemos e como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e esperardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse é, na verdade, o resumo de tudo. É o que Paulo quer tratar do capítulo 4 em diante. Depois do capítulo 2 é só histórico, nós vamos saltar. O capítulo 3 fala então do envio de Timóteo a Tessalônica e o retorno das informações que Timóteo trouxe, dizendo como eles estavam. E aí, Paulo vai iniciar no capítulo 4, que é onde a gente vai ficar agora, né? Vai iniciar a parte exortativa, que é o que mais nos interessa, que é a parte mais bonita dessa carta. Bem, para algumas coisas aqui, especialmente o capítulo 5, eu utilizarei de maneira um pouquinho mais literal. Mas vamos à primeira exortação, que corresponde aos 12 primeiros versículos. Vejam, do capítulo 4. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Então é o início da parte exortativa. Quase sempre as cartas de Paulo são divididas em uma parte teológica e uma segunda parte que é exortativa, ou seja, a aplicação daquilo que foi dito. Então as coisas não foram ditas simplesmente para saber, foram ditas para que sejam fundamento daquilo que vai ser aplicado nas condições concretas de cada comunidade. E aí ele começa: conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor, dizendo, vocês já sabem. Aí vem o versículo 3. Portanto, e aqui é uma das expressões bonitas, né? Um dia eu ainda vou escrever um artigo sobre isso, né? Mas até chegar esse dia, eu vou só citando o que existe, olha só. Versículo 3. Portanto, é esta a vontade de Deus. Um artigo sobre essa temática da vontade de Deus, né? A vossa santificação.
Quer dizer, a vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a tese principal que Paulo vai dizer. Agora, para chegar à santificação, continua ele dizendo: que vos aparteis da luxúria, que cada um saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem deixar levar pelas paixões como os gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou à impureza, mas sim à santidade. Portanto, quem desprezar as instruções não despreza um homem, mas Deus que vos infundiu o seu Espírito Santo. Aqui é a consideração imediata de Paulo. Vejam só, os problemas que Paulo está elencando aqui, no primeiro momento, falando da santidade, não está falando de qualquer santidade, está falando da santidade exatamente na realidade matrimonial, na realidade da família. Inclusive, uma coisa importante, né? Falando que primeiro se aparteis da luxúria, impureza sexual, e ao mesmo tempo que saiba tratar a sua própria esposa. Isso é importante. Tem gente que às vezes fica defendendo que a Sagrada Escritura é machista, né? Paulo e as mulheres vai ser com certeza um assunto que a gente vai tratar depois que terminar essas cartas, tá? A relação específica aqui de São Paulo com esse detalhe do casamento, ele é exatamente em favor aqui de tratar a própria esposa. É contra o autoritarismo doméstico, é contra um monte de outras coisas. Ele acha que as coisas têm que ter ordem, mas não é desse jeito. E isso, ele diz bem claro, se faz isso pela santificação. Essa é a vontade de Deus. E depois ele continua, no versículo 9, não mais falando da questão matrimonial, mas do trato entre as pessoas. Não precisamos nos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus amar-vos mutuamente. E aí ele vem e diz, vocês realmente aprenderam. Bem, aí o que acaba acontecendo? A partir do versículo 13, capítulo 4, versículo 13, Paulo sai desse assunto. Aliás, tem umas frases tão bonitas aqui, eu vou ler, tá? Eu gosto demais dessa carta, tá? Inclusive, por causa da nossa live, eu estava relendo ela, já tinha uns meses que eu não mexia com ela, relendo ela em grego novamente, os detalhes que estão ali. É uma carta muito, muito, muito bonita, muito bem escrita, sabe? E vamos lá, esses versículos. Não precisamos nos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus amar-vos mutuamente. E é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Claro que isso aqui é um efeito que a gente chama em retórica de hipérbole, né? Quer dizer, Paulo, para que eles escutem bem, ele exagera demais. Não, esse é o máximo, coisas que alguns apresentadores de TV também fazem, né? Mas olha, nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Vocês são exemplo, mas ainda têm estado. Como que é interessante. Vocês são muito famosos, mas ainda tem muita coisa para fazer. Empenhai a vossa honra em levar uma vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme nossas diretrizes. Assim levareis vida honrada aos olhos de fora e não tereis necessidade de ninguém. Essa grande preocupação de Paulo de que ele seja um testemunho visível. Paulo não tem esse negócio que hoje em dia alguém diz, a sua vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Não, se a sua vida é para testemunhar realmente que nosso Senhor vive, que nosso Senhor está no meio de nós, é um testemunho de fé, é claro que importa. O que importa, não é que importa o que as pessoas, como as pessoas te julgam, não é isso, mas importa como você se mostra, desde que aquilo, claro, seja autêntico. Não é o julgamento das pessoas, mas é o que eu transpareço. Tipo, eu sou padre, tá? Então, estou fazendo essa live, estou com uma camisa social, né? De vez em quando eu uso, quase sempre estou de klezmer, mas novamente, de vez em quando eu uso camisa social, quando estou de férias, então quase que só camiseta mesmo ali com a minha família, né? Mas quer dizer, eu jamais iria me apresentar de camiseta se eu estivesse indo, por exemplo, vou atender confissão e chego lá de camiseta, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Porque a imagem que eu comunico diz de verdade a importância que eu dou para aquele momento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não interessa como os outros me julgam, mas como eu induzo esse julgamento, às vezes, pela minha falta de juízo. Imagine uma pessoa que sabe de um bairro, sei lá, que em Brasília tem
em algumas áreas onde em certos horários da noite nós temos ali uma concentração muito grande de prostituição, de coisas assim. Imagine alguém que tem que ir para casa, que passe caminhando por aquele trecho toda a noite. Ele não está fazendo nada, né? Está só passando, caminhando por ali, mas ele deixa qualquer pessoa que vê essa cena deduzir o que quiser. Então é essa a preocupação de São Paulo. Não é como os outros me julgam, mas como eu os induzo a julgar, quais são os elementos que eu termino por apresentar. E aí ele considera isso aqui importantíssimo, porque sem isso o amor fraterno pode ruir. E acaba ruindo mesmo, né? Acaba ruindo mesmo. Embora aquela expressão contra fatos não há argumento, não é bem assim, né? Fatos em si são mudos, né? São carentes de interpretação e pode ser que a interpretação não seja aquela aparentemente mais lógica. Então tem que ir com calma também com isso, que se a gente se apressa, a gente julga do jeito errado também. Bem, continuando. A partir agora do capítulo 4, versículo 13, as questões todas dizem respeito ao fim dos tempos. Todas elas. O que ocorre? Após a saída de Paulo, aconteceu algum problema ali. Oi, doutora Silândia, bem-vinda. Acontece alguns problemas na cidade de Tessalônica, que é o fato de que algumas pessoas morreram. E diante desse morreu, surge o problema. Se eles estão mortos, quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer com eles? Agora a preocupação é essa, e Paulo vai tratar isso em 2 blocos. No capítulo 4, do versículo 13 até o 18, e depois no capítulo 5, de 1 a 11, é onde Paulo vai falar das duas coisas. São informações preciosíssimas, tá? E é a primeira vez que isso é escrito de maneira absoluta no Novo Testamento. Paulo não tinha evangelho em mãos, não tinha carta, não tinha nada. Ele é o primeiro escritor mesmo. E aqui ele vai falar dessa algazarra que as pessoas começaram a viver, que era normal, porque eles não tinham compreendido direito o que ia acontecer no final. Então, Jesus volta. Aquele que morreu, ressuscita ou não ressuscita? Aquele que já morreu, vai ter salvação ou não vai ter salvação? Como é que essas coisas vão acontecer? O que vai de verdade, como a coisa vai ser feita? E aí vem Paulo. Eu preciso do texto só para a gente tirar ecos da cabeça. Isso não vai ser possível fazer em outras cartas mais longas, mas nessa ainda é possível, né? Olha só. Aqui todas as sessões elas são sempre assim. Quanto a isso, sobre isso, e aí ele responde. Então vem assim, olha. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos. Eles não tinham entendido direito. Para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Que é o normal. A nossa vida vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai andando, mas tem um certo momento que a gente começa a pensar em como vai ser o nosso futuro, né? Como vai ser depois de tudo isso aqui. E isso é exatamente daí que brota a esperança enquanto dom de Deus, né? Não é a esperança de expectativa, de otimismo, de nada disso, mas enquanto dom de Deus. Aí vem São Paulo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Cristo, Deus há de levá-los à sua companhia. Então, não ressuscitou só para isso, ressuscitou para ser o primeiro. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Vejam que a expectativa de São Paulo era de um retorno tão iminente de Jesus que ele, nessa primeira carta, em outras vão ficar um pouco diferentes, mas nessa primeira carta Paulo tem a expectativa de que Jesus o encontre em vida. E era tão rápido assim, o processo que ele tinha essa expectativa. E é uma expectativa muito boa. De qualquer forma, em algum momento nós vamos nos encontrar com ele. Ou ele vem ou a gente vai, mas a gente vai se encontrar. Versículo 16. Quando o Senhor ao sinal dado à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo não responde como é que vai se dar a ressurreição, porque nós não temos informação de como vai ser a ressurreição.
Não temos, Jesus não falou sobre isso. Ele falou que a ressurreição existe, falou que nós ressuscitaremos, mas não disse para a gente qual é o script, não disse como vai acontecer, não falou nada disso. E é por isso que São Paulo não tem como dizer o como vai acontecer. A única coisa que ele pode dizer é que vai acontecer. E mais, é capaz de dizer qual é a ordem do acontecimento, que também aparece lá no livro do Apocalipse. Mas é esse o ponto importante aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, quer dizer, a sequência é histórica. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, tá vendo? Paulo tinha a expectativa de estar vivo. Seremos arrebatados, e arrebatados aqui não tem nada a ver com arrebatamento, tá? Tem a ver exatamente com o fato de que Jesus nos levará para si, tá? Então é a ressurreição mesmo. Arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu acho muito bonito isso aqui, né? Porque Paulo coloca o seguinte: se a nossa vida, que é um dos contextos da carta, que eu acabei não falando com vocês nesse contexto, né? Anotei para falar depois, mas eu já trago logo. Um conceito importante da carta, a maneira de Paulo tratar aquela parte mais histórica, é uma coisa que nós chamamos de mimese. O que é mimese? Mimese quer dizer imitação. Imitação não no sentido de pirataria, mas no sentido de ao modelo de, assim se faz. Por isso ele conta um pouquinho da história de Jesus, depois conta um pouquinho da sua história, quer dizer, a sua vida é vivida à imitação, ao modelo daquela de Jesus. Assim vive a igreja e assim deve viver cada um pessoalmente. Então esse efeito aqui está sempre assim, tal qual Jesus, tal qual cada um de nós. Tal qual Jesus, tal qual cada um de nós. Nessa primeira Tessalonicenses isso é muito evidente, né? Então nós temos uma imitação, um modelo, que é aquilo que Jesus viveu, e que é por isso que ele coloca que inclusive os sofrimentos são vividos por causa de Jesus. Esse por causa que significa que a referência seguida é aquela. Isso é bem interessante. Bem, e aqui, esse pedaço do capítulo 4, que ele não descreve no máximo a sequência da ressurreição, mas não os detalhes, porque não tem como descrever mesmo, ele faz o quê? Faz questão de dizer, se a nossa vida, desde que conhecemos nosso Senhor, ela é de buscar estarmos com Ele, de buscar que Ele possa em nossas vidas manifestar a sua graça, o seu poder, é realmente de proximidade. Então o que acontece? A ressurreição não é nada mais, nada menos que o momento que Ele vai tornar o nosso encontro muito mais intenso, em qualidade, e também definitivo em quantidade. Ou seja, aquilo que de verdade nós buscamos aqui, que é estar com o Senhor, a ressurreição vai nos possibilitar estar com Ele para sempre. Quer dizer, se Ele é o sentido da nossa vida agora, depois da ressurreição, Ele será o sentido da nossa vida para sempre. Então é esse o sentido, por isso ele chega a dizer desse jeito, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Paulo, nesse tempo, já tinha feito as suas grandes experiências espirituais, né? Haverão algumas ainda depois desse momento, mas as suas maiores já aconteceram. E ele vai dizer o quê? Vai colocar que não existe nada que se compare ao estar com Cristo, ao estar com nosso Senhor, a estar com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí isso vai ser para sempre. Imagina, se de vez em quando alguns momentos de oração deixa a gente assim motivado, né? Alguns momentos, especialmente com adoração, com música, coisas assim que dão aquela levantada assim interior na gente. Imagine como vai ser para sempre. É isso que São Paulo está dizendo. E por isso ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, né? Confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Primeira coisa que ele quer lembrar, os mortos ressuscitam. Então não precisa se preocupar com os mortos, porque se eles estão na mão de Deus, estão na mão de Deus e pronto. Ressuscitarão antes de nós, inclusive. Depois, outros nós ressuscitaremos e todos estaremos para sempre com Deus. Desse jeito. Bem, essa é
a primeira parte, né? Então, a grande preocupação é o destino dos mortos. E agora vem, talvez, o coração dessa carta, os próximos 11 versículos do capítulo 5 aqui, que é muito, muito, muito bonito e que esse não tem jeito. A gente vai descendo devagarzinho aqui, sabe? Porque é muito bom. Olha só. No tocante, é assim que está escrito na Bíblia de Jerusalém, mas talvez na sua esteja sobre, quanto a. Eu prefiro ler como sobre, né? A preposição grega hyper é mais sobre, né? A respeito de. Então, eu vou ler assim. A respeito do tempo e momento, dos tempos e momentos, não está legal aqui a tradução da Jerusalém, está feito como tempo e momento, na verdade é tudo plural, né? Sobre os tempos e momentos, meus irmãos, não é necessário que vos escreva. É colocado desse jeito. Não é necessário que vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Na verdade, um ladrão de noite, né? Tem debilidades de tradução em todas as Bíblias, né? Vai muito do tipo até de português que o tradutor está usando, que quem corrigiu usou, né? Mas eu vou tentando chegar naquilo que é o texto mais próximo na nossa linguagem, porque aqui é tudo muito bem coloquial, não é tão assim, não é um ladrão noturno, mas um ladrão de noite. É aquela expressão de Jesus que disse que viria como um ladrão de noite, mas é a primeira vez que isso aparece escrito, tá? Paulo aprendeu isso onde, se não conviveu com Jesus? Da igreja primitiva. Nós já tratamos disso em outra live, né? Bem, tempos e momentos. Aqui nós temos uma mistura em grego de palavras, né? Porque tempos e momentos aparentemente não tem nada a ver, né? É a mesma coisa. Mas em grego aparece as duas palavras unidas, cronos e kairos, né? Sobre o cronos, ou seja, o tempo próprio do relógio, o nosso tempo cronológico, e o kairos, que indica o quê? O tempo de Deus. Não o tempo de Deus em momentos estabelecidos, não isso, mas o tempo de Deus entendido assim. Deus vive numa esfera que é diferente dessa nossa. Então, a sua compreensão de tempo também é diferenciada, isso é normal. Então, a questão dos tempos e momentos, não existe a necessidade de vos escrever. Paulo está sendo um pouquinho irônico, porque ele vai dedicar 11 versículos ao assunto. É claro que eles não tinham entendido direito, né? Mas ele prefere dizer dessa forma, quase que falando, não, vocês já sabem de tudo, tá? Eu só vou arrumar algumas coisinhas, mas aqui é onde ele vai ser mais incisivo. Um pouquinho irônico, não precisa não, mas já que eu vou explicar. Então vejam, a motivação inicial aqui é quando o Cronos e o Kairos se cruzam, quer dizer, quando os dois tempos se cruzam, nós traduzimos desse jeito, tempos e momentos, então a palavra momento traduz o tempo de Deus, né? O momento que ele assim decide intervir, é o que dá para fazer, não tem outro jeito, tá? Não tem como, mas para dizer, quando o nosso tempo e o tempo de Deus se encontram, expressão que Paulo usa na carta aos Gálatas, é outra, dizendo na plenitude do tempo, né? Quando o tempo inteiro se completa, mas é a mesma coisa, né? A mesma ideia é essa, é como o tempo da gravidez e o tempo do parto especificamente. A gravidez tem um tempo e o parto pode acontecer a qualquer momento a partir daquela de já estar tudo preparado ali, tá bom? Bem-vinda Karine, Camila, Fafá, Sandra, bem-vindo a todos vocês, tá? Então essa é a primeira coisa. Paulo diz sobre isso, então ao invés de dizer fim dos tempos, ele diz o momento que o tempo de Deus e o tempo da história se cruzam num único evento. Todas as vezes que o tempo da história e o tempo de Deus se cruza, então é aquilo que se diz plenitude dos tempos, ou seja, o momento que Deus escolheu fazer alguma coisa diferente daquilo que já é o habitual. Então ele diz, não é necessário que vos escreva, porque sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Dia do Senhor. Aqui as expressões elas são sempre um pouco complicadas, né? Dia do Senhor é uma expressão que surgiu lá no Antigo Testamento. Jeremias é o que mais a utilizou. O que tem a ver com o dia do Senhor lá atrás é o seguinte, o povo imaginava que estando dominado por um povo
como eles foram dominados pelos babilônios, pelos assírios, por tantos assim, viria um dia que o Senhor iria restabelecer a justiça. O que era a justiça? Derrota os nossos inimigos e nos coloca, então, de volta na posição que Ele quer. Esse era o dia do Senhor. Os profetas falam do dia do Senhor assim, como um restabelecimento de justiça, onde Deus iria derrotar os inimigos do povo, mas depois coloca um critério complicado, dizendo, não só isso, isso é de Jeremias e de Isaías, não só isso, o dia do Senhor também é o dia de juízo, o dia de separar o povo que realmente é fiel do povo que não é fiel. Ou seja, é o dia de premiar, bem-vindo Isa, é o dia de premiar aqueles que fazem o bem e de, vamos dizer, retribuir cada um segundo as obras, né? Aquele que faz o mal também será punido, então é um dia de juízo para o povo também. Quando nós chegamos no Novo Testamento, já não é mais isso que está em jogo. Essa ideia de que seria um dia histórico, onde Deus derrotaria, sei lá, um povo, um exército que estava dominando o seu povo ali, ele passa a ser o dia em que nosso Senhor Jesus estaria voltando. Então o juízo seria o juízo universal. Aconteceria o juízo para todo mundo de uma vez só. Daqui até lá, as coisas vão do jeito que dá para ir. Do jeito que pode ir. Deus intervém ali e aqui, mas... Então, quando fala o dia do Senhor, está falando exatamente da vinda do Senhor. Mas entendam, o contexto evocado aqui é aquele contexto de um dia de juízo também. E que não pode ser desprezado por nada. Bem, vem como um ladrão de noite, ou seja, ninguém sabe quando. Ninguém sabe quando. Então, continua aqui, agora o conteúdo próprio desse bloco. Vocês estão me entendendo direitinho, né? Estão me entendendo direitinho, né? Eu não estou descendo no sentido de uma reflexão mais espiritual sobre os textos, porque a gente está estudando para entender como que funciona, tá? Aí depois é necessário que se faça uma leitura. Espero que vocês possam fazer isso até durante essa semana. São só 5 capítulos curtíssimos, né? Dá para ler, inclusive, em 20 minutos, ali, uma sentada de noite. Dá para ler e ler assim na sequência. É bom porque organiza a nossa cabeça sobre o texto bíblico, porque às vezes a gente escuta um pedaço, escuta outro pedaço, e aí a gente monta artificialmente na cabeça da gente, fora de sequência. Então é sempre bom a gente, especialmente as cartas de Paulo mais curtas, lê-las inteiras, né? E de preferência assim, de maneira sequencial, sem demorar demais, né? Sem ter um intervalo muito grande entre um e outro para compreender. Mas voltamos a esse ponto. Então o assunto que está sendo tratado aqui é o dia do Senhor, ou seja, quando é que Jesus volta? Tá vendo? Era essa a dúvida que eles não entenderam. Quando é que Jesus volta? E Paulo já respondeu. Ele volta assim, como um ladrão de noite. Ou seja, eu não sei, você não sabe, ele não sabe, nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. Ninguém sabe como que pode acontecer. O próprio Jesus não contou. Ninguém sabe. Por isso aqui é interessante colocar um freio, às vezes, nessas expectativas gigantescas que nós encontramos por aí, que só serve para assustar os outros, falando que o mundo está acabando, que tem isso, que não sei o quê. Esses dias eu escutava, inclusive, dizendo, não, além do coronavírus, agora estão chegando os gafanhotos, são as pragas do Egito que vêm. Gente, as pragas do Egito não acabaram com o Egito daquele tempo, que tanto que a gente está aqui hoje. Vamos com calma, porque a expectativa é exatamente aquela de São Paulo. Qual é o sentido do dia do Senhor? É a nossa expectativa de estar para sempre com Ele. E não de que o mundo vai ser destruído. Se o mundo for destruído, acabou. Se acabar com as mangueiras, a gente não chupa mais mangue e pronto, acabou. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a parte boa. Porque não é o mundo que vai ser destruído, o mundo que vai acabar. São Paulo lembra na carta aos Romanos que vai ser renovado, né? Mas não é isso que é o principal foco dele. O foco dele é o seguinte: quem vem para nos buscar é aquele que durante a nossa vida nós estamos buscando também. Então, de qualquer forma, é um dia de alegria. O dia em que nós vamos superar todas essas coisas que estão aqui, vamos conhecer realidades que jamais seríamos capazes de imaginar. Como lembra São Paulo, nenhum olho contemplou aquilo que tem reservado para aqueles que amam a Deus. Bem, continuemos. Bem, continuamos então no versículo... Deu para entender, né, gente? É desse jeito.
Versículo 3. E agora vamos os bloquinhos. Quando as pessoas disserem, aí Paulo vai dizer, ele já falou que vem como um ladrão, então não dá para saber. Então ele diz, quando as pessoas disserem paz e segurança, que é um dos lemas também do Império Romano, mas não só, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. É duro essa parte. Então ele diz, olha, quando as pessoas dizem, tá tudo bem, aí ele diz, aí irrompe a destruição e as pessoas não conseguem fugir. E é bem assim mesmo, né? Quase sempre tempos onde se proclama uma paz utópica sem a presença de nosso Senhor, no final das contas ela não se sustenta, não se mantém, não vai para frente. E vem uma destruição. Tanto que a vida às vezes é vivida como aqueles gráficos do que mostra aqueles esquemas de bolsa de valores, né? Quem trabalha com isso vai conhecer melhor, né? Sobe, desce, tem um monte de coisa desse jeito. E, às vezes, grandes construções, elas chegam exatamente ao seu ponto mais alto e depois começam a diminuir, até que desaparecem e são substituídas por uma nova onda, uma nova coisa, como nós já vimos acontecer muitas vezes na história. É o que ele quer dizer. Quando alguns imaginarem que está tudo bem, aí vem a destruição. E aqui é dito, inclusive, né, como as dores sobre a mulher grávida e não poderão escapar. É claro que a comparação não é muito boa, né? Porque a comparação em relação à mulher grávida, aqui na Bíblia de Jerusalém não tem nem nenhuma notinha sobre a questão da mulher grávida. Isso é um pouco ausente. Seria bom que tivesse. Não sei se na sua tem, mas se aqui não tem, talvez na do peregrino possa ter, mas as outras dificilmente vão ter, né? Mas explico eu, então. Bem, as dores sobre a mulher grávida aqui, a mulher que está em trabalho de parto, e falando de destruição, não tem a ver com o parto. O parto é lido no Novo Testamento em sentido positivo, que é as dores que são sucedidas pela alegria. Aqui, Tessalônica é uma cidade onde muitas mulheres, onde os tessalonicenses estão, né? Onde muitas mulheres morriam de parto. Inclusive, tem uma carta muito antiga, escrita de um homem que fala assim que as mulheres são privilegiadas porque elas não precisam ir para a guerra, não precisam arriscar a vida desse jeito. E aí tem uma mulher, muito estudiosa, inclusive de época, que escreve e responde do seguinte: eu preferiria participar de 10 guerras do que dar à luz uma única vez, né? Fazendo entender que não é tão simples assim essas realidades também, né? Então, precisa tomar cuidado. Bem, o que ele quer dizer é isso, né? Então, não é aqui o parto no sentido de dar à luz um filho, mas no sentido do parto ser uma espécie de morte que a pessoa poderia viver, uma vez que a mulher estando grávida, isso naquele tempo, né? A doutora Si, que está conosco aí, é inclusive ginecologista, né? A mulher grávida naquele tempo poderia ter muitas complicações no parto, e aí, ao invés dela estar esperando, vai vir meu filho, acaba a vida dela. É isso que ele quer dizer. Paz e segurança, vem a destruição, e acabava a vida dela. Nesse caso, é isso que aqui tem a ver. Vinícius, na nossa língua é possível juntar as duas palavras. Gravidez com gravidade, é possível. Mas aqui em grego não, a expressão mulher grávida, ao pé da letra, se traduzida, ficaria aquela que tem no seu ventre. Então, já não permitiria essa analogia, mas essa analogia é própria da nossa língua. Na nossa língua é possível, né? Mas nós usamos a palavra gestante também, né? Que talvez seja mais adequada ainda do que grávida, né? Uma mulher grávida, quer dizer, uma mulher que é gestante, que está gerando. Bem, continuemos. Versículo 4 aqui abre uma espécie de um parêntese, por causa de um vocativo novo, meus irmãos, de novo, né? Aqui abre um parêntese na sequência do que Paulo está dizendo. Que ele vai dizer: vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Está dizendo, vós, irmãos, que já sabe que o Senhor virá como um ladrão, então praticamente o dia, aqui ele troca o evento da vinda de Jesus pelo próprio dia, que esse dia não vos surpreenda como um ladrão, porque você já sabe que vem, então não fiquem andando nas trevas. Aí agora vem uma mistura de conotações de Paulo, que ele usa a noite,
como sendo trevas e também uma realidade própria de pecados aqui, enunciada por ele de maneira genérica, também como sendo isso. Então ele começa a comparar o pecado como que sendo a noite. Durante o dia, a pessoa está de boa, de noite ela vai cometer um monte de erros. Então, olha, vocês não permitam que exista noite na vida de vocês, que existam momentos onde vocês se permitem cometer erros que não cometeriam à luz do dia. Quer dizer, em outras palavras, autenticidade de vida. Que aquilo que todo mundo enxerga seja a única coisa que você realmente faz. Que a sua escolha na frente de todo mundo seja a sua única escolha. Na frente de todos ou sozinho, você fica sendo o mesmo. Porque, na verdade, você sempre estará diante de Deus. Ele vai te enxergar num lugar e vai te enxergar no outro. Paulo vai dizer isso nas suas palavras, agora sim, olha. Não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Interessante. Filhos da luz e filhos do dia. De que dia? Daquele dia derradeiro. É isso que é interessante. Paulo está dizendo, vocês não fiquem assustados e não caiam na besteira dessa espera de se conceder coisas que não pode, porque vocês foram criados para esse dia, o dia da ressurreição, o dia derradeiro, onde finalmente tudo será restaurado na plenitude como nosso Senhor realmente quis, do dia de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, a expectativa da vida do Senhor é dizer, eu fui feito para isso mesmo, para me encontrar definitivamente com Deus. Isso deve ser motivo de alegria. Nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. De que dia? Daquele dia, do dia derradeiro. Aquele sim vai ser o início da nossa verdadeira vida. E ele diz, não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Aí vem a exortação. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, né? Quer dizer, não dorme, o que é natural, né? Versículo 7 aqui para poder explicar, né? Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Tá vendo? Paulo está dizendo, sabe? A espera, ficar aguardando, às vezes cansa. Cansa de ficar esperando alguma coisa, coisas que não se desenrolam, expectativas que demoram demais para serem realizadas. Isso tudo vai provocando na gente uma espécie de dormência espiritual, que aqui é comparado com o sono. Não é o sono de deitar e de dormir, mas uma espécie de sono da alma, uma dormência. Assim como quando você está esperando num lugar, você vai ficando sem paciência, cansado, quase que desistindo. Esse médico não me chama, já acho que eu vou embora, acho que chega. Ele está dizendo que é isso que acontece com a gente quando nós estamos esperando também o dia de Deus. E que isso é um perigo, que a gente não pode se deixar levar por isso, mas que pelo contrário, a gente deve revigorar com toda a força aqui, sabendo que esse dia existe e a cada momento nós estamos mais próximos dele. Por isso, sejamos sóbrios, né? Então, aqui vejam que essa certa dormência é comparada com embriaguez, onde a pessoa começa a perder os sentidos, não sabe mais o que está falando, não sabe mais para onde é que está indo. É embriagar-se. Embriagar-se de quê? De coisas que às vezes são fúteis, né? Aqui não tem sentido moral nenhum, tá? Não tem nenhum sentido moral, tem um sentido diretamente espiritual. Paulo não está dizendo como tem que ser feito. Paulo está dizendo simplesmente, não cai nesse tipo de situação, mas conserva no seu coração a firme expectativa. E continua. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, já que de dia ninguém se embriaga. Revestidos da couraça da fé, da caridade, do capacete da esperança, da salvação. Tá
vendo? Voltou a fé, a esperança e a caridade. E aqui é lida conforme Isaías 59, que na verdade era a armadura de Deus, que é melhor desenvolvida na carta aos Efésios, né? Mas é a armadura de Deus. Então Deus que possui uma armadura e nos empresta essa sua armadura para que nós possamos combater. Nossa, tá me avisando que só tem 20 segundos para terminar. Então eu vou precisar fechá-lo, tá? E vou abrir um outro para mais 10 minutinhos só para a gente conseguir terminar o conteúdo, tá bom? Encontro vocês já já.